É o sonho da maioria das pessoas ter o abdominal definido, mas a maioria das pessoas não querem pagar o preço que se paga para ter esse abdominal definido. Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos essenciais para ficar com seu abdômen trincado. Primeiro, é importante entender que o conceito de definição ele vem através de ter o que mostrar e não ter o que esconder. Ou seja, para você sentir seu abdômen definido, você precisa ter a musculatura do abdômen forte, bem desenvolvida, e não ter o que esconder, ou seja, não ter uma camada de gordura por cima desse músculo abdominal. Se isso acontecer, você vai perceber que os seus gominhos vão mostrar bastante. Porém, se tiver uma camada de gordura por cima da musculatura do seu abdômen, você nunca vai ficar definida. Então você precisa se preocupar com 2 pontos principais. O primeiro é como eliminar essa capa de gordura e o segundo ponto é como desenvolver a musculatura do abdominal para que seu abdômen fique hipertrofiado. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer para atingir essa definição através desses 2 pontos. E aqui é um ponto onde muita gente erra. Elas acham que ao fazer o exercício de abdominal, você automaticamente está treinando ali a gordura da sua barriga, né? Só que não é bem isso que acontece. Quando você faz o exercício de abdominal, você está treinando o músculo do abdômen. A gordura que está em volta desse músculo aqui, ela não é trabalhada com exercícios abdominais. Mas, Matheus, como é que ela trabalha então? E é aí que nós entramos no primeiro passo, que é você trabalhar com déficit calórico. Se você for uma pessoa que você não está em déficit calórico, vai ser muito difícil você conseguir baixar o seu percentual de gordura. E quando eu digo percentual de gordura, significa que para ter o abdominal definido, você precisa estar entre 8 até mais ou menos ali 15% de gordura. Algumas pessoas já veem o seu abdômen definido. Acontece que se você tiver muito mais do que isso, ali entre 20 e 22, tem gente que tem 30% de percentual de gordura, essa pessoa não vai ver o seu abdômen definido tão cedo. Então é muito importante que você esteja em déficit calórico para que seu corpo trabalhe eliminando a gordura. E para entrar em déficit calórico é super simples, tá? Você vai comer menos calorias do que você gasta. Então, se você é uma pessoa que gasta ali algo em torno de 1.500 calorias, você vai precisar consumir no seu dia a dia algo em torno de 1.200, 1.100 calorias para você não ter um déficit calórico tão agressivo. Um déficit calórico ali de 300 a 400 calorias já vai fazer com que diariamente você vai perdendo gordura. A maior dificuldade aqui é que seu corpo entre em um platô, ou seja, aquela caloria que você estava consumindo, depois de um tempo, você não vai conseguir mais perder gordura utilizando ela. Dessa forma, você vai ter que abaixar ainda mais a quantidade de caloria que você ingere diária. Mas se você for ficar abaixando as calorias, você vai morrer. Você vai chegar uma hora que não está comendo nada, está comendo 2 uva passa no dia para tentar emagrecer. Por isso que essa estratégia de déficit calórico, eu gosto de usar uma nomenclatura um pouco diferente do que as pessoas costumam utilizar, né? Muita gente acaba colocando que o déficit calórico é comer menos calorias do que você gasta. Porém, eu digo ao contrário, é você gastar mais energia do que você realmente consome. Isso vai fazer com que você tenha um corpo extremamente funcional, um corpo onde você gasta muita caloria. E para isso você vai ir para o segundo passo, que é fazer musculação, fazer exercícios de força, fazer cardio, colocar o seu corpo para virar uma máquina de queimar gordura, fazendo muito exercício. Então, nessa jornada, o segundo passo vai ser a musculação. Você precisa fazer exercício de força. Não estou falando de fazer exercícios abdominais agora nesse passo. Estou falando de você fazer musculação, fazer agachamento, fazer leg press, fazer afundo, fazer búlgaro, fazer supino, fazer remada, fazer puxada, exercícios multiarticulares, onde vai fazer com que você trabalhe bastante músculo ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que você ganhe mais massa muscular. E ao ganhar mais massa muscular, você tem um corpo onde gasta mais caloria durante o dia. Isso vai ser extremamente bom para sua jornada de perder gordura, porque você não vai ficar abaixando toda hora as suas calorias em busca de emagrecer. E é claro que para ter o abdominal definido, não adianta chegar lá e fazer qualquer coisa, tá? Essas fichinhas de academia, por exemplo, onde você não tem uma sequência de progressão muito bem definida, infelizmente você vai ficar remando e nunca vai ficar com seu abdômen definido. E é nesse ponto que entra uma característica dos treinos de
musculação, que é a periodização, que nada mais é que você separar em blocos a quantidade de séries e volume do seu treino. Ou seja, no bloco número 1, que vai durar ali determinado tempo, por exemplo, um mês, você vai fazer repetições até 6, ou seja, sua carga ela vai estar muito alta para você fazer no máximo 6 repetições. Passou esse período de um mês, no próximo mês você vai fazer repetições até 10, ou seja, você não pode fazer muito mais do que 10 repetições, mas você precisa fazer mais do que 6, ou seja, vai estar um pouco mais leve. E logo depois, no outro mês, você vai fazer até 15. Então você vai fazer ali exercícios mais leves que você consiga chegar até 15 repetições. Logo depois você volta para 6 repetições. Você fica fazendo esse ciclo onde você progressivamente vai aumentando a carga. Esse é um modelo de periodização, inclusive, que eu utilizo com as minhas alunas de consultoria online, que dá super certo. Se você quer saber mais sobre a consultoria online, clica no link aqui na descrição e fala comigo no WhatsApp. O terceiro passo está em trabalhar a musculatura do seu abdômen. Então você vai precisar treinar abdômen de forma correta. O que eu vejo muita gente errando é tentando fazer com que o abdominal fique definido sem necessariamente treinar abdômen da forma certa. O que seria isso? Quando você está tentando priorizar a musculatura do seu corpo, você vai treiná-la mais vezes. Por exemplo, quando você está fazendo o seu treino ali de coxa, quantas séries você faz para coxa, para crescer sua coxa? Geralmente as pessoas fazem ali entre 20 a 30 séries semanais ali para coxa, para conseguir realmente desenvolvê-la. Porém, quando você vai fazer o abdômen, você faz 2 exercícios no final do treino e acha que você vai conseguir algum tipo de resultado com isso. Percebe que você quer desenvolver um músculo, você treina muito mais ele, e o outro músculo que você também quer desenvolver, você não o treina, e acaba que o abdominal fica sempre igual. Então, se você quer mesmo ficar com seu abdômen trincadão, treine o abdômen da forma certa, com o volume correto. E esse volume, ele pode ser progressivo, porque também dói muito treinar abdômen. Eu, quando treino abdômen, fico com uma dor insuportável. Minhas alunas de consultoria também ficam com uma dor gigante. E o que você pode fazer? Ir aumentando esse volume com o decorrer das semanas. Então, na primeira semana de treino, você vai começar com 15 séries semanais. Você faz ali 7 séries num dia e 8 séries no outro dia, numa segunda e na quinta, por exemplo. Na semana seguinte, você vai fazer 20 séries. Você vai aumentar 5 séries para a semana seguinte. Você vai fazer ali, por exemplo, 8 séries num dia, 8 séries no outro dia, 4 séries no outro dia. Logo depois você vai fazer 24 séries. Aí você está treinando abdominal já 3 vezes na semana, com 8 séries cada dia. Percebe que você já chegou num volume de treino que está muito próximo dos outros músculos que você trabalha no seu corpo. Assim, seu corpo vai entender que ele precisa criar massa muscular naquela região que você está treinando mais. É como se o seu corpo entendesse que a porrada está indo naquele músculo, eu preciso fazer com que aquele músculo fique mais forte. E é isso que você precisa sinalizar para o seu corpo. Só que muito cuidado na seleção dos exercícios abdominais, tá? Claramente, os melhores exercícios são os supras abdominais, né? Aqueles mais padrão, onde você faz um movimento aqui levantando o seu tronco, né, tirando a escápula do chão. Porém, tem muita gente que vai fazer abdominal e acaba fazendo aqueles exercícios de rotação que não tem nada a ver, então você tem que tomar cuidado com isso. Exercícios também infra-abdominais são super bacanas de serem realizados, porém, os supras costumam ser muito mais eficientes. Então, eu focaria muito mais em mais séries de exercícios supra-abdominais do que infra. Pensando ali na divisão final, onde você faz 8 séries, você pode fazer 6 séries de supra, 2 séries de infra. E em volta desses gominhos que ficam aqui na frente está a musculatura do transverso do abdômen e os oblíquos. É eles que vão fazer segurar esse abdômen, é como se fosse uma cinta. E você vai trabalhar muito bem com a prancha abdominal. E muita gente não consegue ficar nem um minuto na prancha. Isso não pode acontecer, tá? Você precisa treinar a prancha para manter essa cinta abdominal natural do seu corpo bem forte. Mas você não precisa necessariamente fazer 1 minuto da primeira vez, tá? Eu tenho alunas, por exemplo, que começaram fazendo 50 segundos de prancha e a cada dia que passava ela aumentava 10 segundos ali, de forma totalmente anotada, tá? Colocando no celular ali 10 segundos a mais cada dia. Ela chegou a fazer 7 minutos de prancha com essa técnica.
Então, não pule prancha abdominal nos seus treinos, tá? Separa um tempinho ali para que você faça esse exercício que ele é tão importante, porque ele é a cinta natural ali do nosso corpo. Então, não deixe de fazer prancha e aumente o tempo de forma progressiva. E ainda sobre o treino de abdômen, você precisa entender que fazer 50 mil abdominais durante o seu treino não é extremamente eficiente, tá? Você vai estar treinando para resistência. Você não quer um músculo resistente, você quer um músculo hipertrofiado. E a hipertrofia, ela acontece através de intensidade e volume. Então, se eu falei aqui para você fazer 8 séries, são 8 séries até a falha. De preferência, que você fale em até 15 movimentos. Então, se você está fazendo abdominal lá e você está conseguindo fazer muito mais do que 15, tá leve. O que você pode fazer? O que a gente faz, geralmente, quando a gente usa outros músculos que você está treinando e está super leve? Você coloca carga, né? Exatamente, você coloca carga. E aí que tá, na hora que você for fazer um exercício abdominal, você utilizar uma carga na mão, você utilizar uma carga atrás da cabeça, você utilizar uma carga nos pés, você utilizar a carga em algum lugar para que dificulte a realização daquele exercício. Se você não tiver carga disponível, você pode utilizar também angulação, fazer exercícios inclinados, exercícios declinados, que vão fazer essa função de carga, né? Porque a carga nos exercícios inclinados e declinados será a própria gravidade. O quarto passo é ingerir a quantidade correta de água no seu dia. Muitas vezes você já tá com o seu abdômen ali quase definido, mas quando você olha, tá aquela pançona. O que você precisa fazer é retirar a retenção líquida que está sobrando ali para fazer com que esse abdômen apareça. Só que muita gente erra bastante na quantidade de água que tem que consumir diariamente. Eu costumo calcular para a maioria das minhas alunas de consultoria online 50 ml por quilo corporal, para ficar uma conta super fácil, né? Uma pessoa ali que vai ter, por exemplo, 80 quilos, ela precisa consumir 4 litros de ar. Então vai ser sempre a metade ali, ó, se você for fazer a conta mais burra possível. Então 80 quilos, 4 litros de água. 70 quilos, 3,5 litros de água diariamente. Isso vai fazer com que você vá muitas vezes ao banheiro e retire bastante a sua retenção líquida. Muita gente até percebe uma redução bem drástica no peso quando consome a quantidade de água de forma correta, porque muito desse peso do nosso corpo é água, e quando você tira essa água, é natural o seu peso subir, mas tome cuidado. Peso não significa que está sendo eliminada a sua gordura. Mas olha que interessante, a maior parte da água do nosso corpo fica entre o músculo e a gordura. Então existe um espaço entre o músculo e a gordura onde fica ali a água do seu corpo. Então imagina se você conseguir eliminar bastante a água do seu corpo, a pele do seu músculo tá praticamente colada ali com a gordura, você vai sentir o seu abdômen já bem mais definido, somente melhorando a sua quantidade de água diária. O quinto passo é você ser realista. Eu sei que a gente vive num mundo extremamente instagramável, onde para onde você olha existem corpos perfeitos, como por exemplo o da Jade Picon, que não consome carboidrato nunca na vida e é uma pessoa que não consome carboidrato, a gente sabe que não tem um humor lá muito bom. A gente vê, por exemplo, o Ramondino, quando a gente abre no Instagram, que tem aquele corpo perfeito, porém abusa de esteroides anabolizantes. Então você precisa ser realista consigo mesmo. Se hoje você está com 20% de gordura, quer trazer o abdominal definido, não ache que você vai chegar ali com 3% de gordura. Seja realista. Trabalhe ali num percentual onde seja saudável e ao mesmo tempo você consiga viver a sua vida de forma plena. A maioria das pessoas ficaria extremamente feliz se tivesse ali entre 8 a 14% de percentual de gordura, pois o abdômen já está mostrando bastante, já está com um shape super bacana de praia. Logicamente que você não vai ter aquele abdômen de fisiculturista ou abdômen de blogueira famosa que fez lipo HD, mas tá tudo bem, você não precisa se comparar com essas pessoas, pois são realidades extremamente diferentes. Então você ser realista com as suas metas vai fazer com que você tenha consistência no processo, e isso também é a chave para que você consiga trazer essa definição do seu abdômen. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like para ajudar a propagar essa mensagem aqui no YouTube. E se você gostou e não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Tem vídeo todos os dias aqui no canal. E é claro, até a próxima.